Utah, no centro dos Estados Unidos, que apresentou um pedido de pena de morte contra Tyler Robinson, suspeito de assassinato, do Charlie Kirk. Ao que tudo indica, acho que já não resta mais dúvidas nessa altura. De qualquer forma, o Eliseu Caetano entra aqui conosco agora, trazendo todos os detalhes. Lembrando que, claro, prisão perpétua e pena de morte é algo que inexiste no ordenamento jurídico brasileiro, apesar de muita gente questionar isso nessa altura do campeonato, mas não existe. É diferente dos Estados Unidos, onde ainda... Hoje é uma minoria dos estados, Eliseu, que ainda aprova a pena de morte, Utah sendo um deles. Exatamente, Marinho. Utah é um deles, viu? Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o Morning Show. Estamos acompanhando os desdobramentos do caso da terrível, da brutal morte do ativista Charlie Kirk aos 31 anos. Ele foi assassinado a tiros pouco antes de começar uma palestra em uma universidade na cidade de Utah, aqui nos Estados Unidos. O Tyler Jamison Robinson, de 22 anos, acusado de ser o assassino de Charlie Kirk, compareceu ontem à sua primeira audiência oficial, de forma virtual. Ele está sendo processado sob acusações graves, viu? E os promotores do condado de Utah anunciaram que vão seguir a recomendação, a orientação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e buscar a pena de morte para ele. As acusações formais foram as seguintes: 7 crimes distintos: homicídio qualificado, disparo de arma de fogo com risco para outros, obstrução de justiça, manipulação de testemunhas e crime violento cometido na presença de crianças, porque sim, haviam crianças presentes no momento, naquela palestra que Charlie Kirk daria quando ele foi, então, assassinado. Os promotores afirmaram que vão solicitar a pena de morte caso o Robinson seja condenado. Esse pedido se baseia aí nos agravantes do caso, como, por exemplo, ato político, exposição de crianças e outras questões também. Também, ontem, foi pedida a proteção à viúva de Charlie Kirk e foi concedida para ela uma ordem judicial que proíbe Robinson de contato ou de qualquer tipo de comunicação, tanto com a Erica Kirk quanto com as crianças, filhos do casal, frutos aí do relacionamento dela com Charlie Kirk. Sobre as evidências apresentadas, Marinho, o que a gente tem é o seguinte, viu? Mensagens de texto com um parceiro flatmate dele. Ninguém sabe ao certo se eles tinham ou não tinham um relacionamento amoroso. Aqui se fala muito que sim, que tinha. Era um homem transgênero, um homem que estava fazendo transição para se tornar uma mulher. E em conversas, Robinson teria dito que, abre aspas, não suportava mais o ódio de Charlie Kirk. Em algumas mensagens, inclusive, ele teria até afirmado que ele teria muito em breve a oportunidade de tirar a vida de Kirk e que ele assim o faria. Também tem a questão do reconhecimento por parte dos familiares, porque as imagens das câmeras de vigilância foram liberadas pelo FBI e a própria família de Robinson reconheceu ele. A mãe dele, na audiência, disse que chamou o filho para conversar e ele teria dito que não foi ele, que estava doente. E daí não foi possível confirmar ontem se isso foi parte de uma negação dele ou de uma tentativa de distração para a própria mãe, de tirar a mãe dessa situação. Há indícios de que a arma utilizada era uma espingarda que havia sido presenteada a ele pelo avô. Também foram encontrados cartuchos gravados com inscrições, alvos furados na casa de Robinson e até evidências físicas que ligam esse rifle, essa arma, a ele. Robinson, como eu disse, o Marinho compareceu de maneira virtual a essa audiência e usando um colete verde de prevenção ao suicídio. Aliás, esse colete é muito comum aqui, sendo utilizado por pessoas que podem atentar contra a própria vida a qualquer momento quando elas estão presas, Então, é um colete que os americanos estão mais habituados a ver aí nas televisões e tudo mais. Ele permaneceu em silêncio, falou apenas para confirmar o nome dele e o juiz confirmou que ele vai continuar sem direito à fiança. O juiz determinou que o Robinson vai ficar preso sem direito à fiança. Vale lembrar, Marinho, antes de eu te entregar, que ele não tem advogado, foi considerado indigente e um defensor público
vai ser nomeado nessa semana para defendê-lo. A próxima audiência também já foi marcada. Dia 29 de setembro deste ano vai ser uma sessão ali preliminar para verificar as questões processuais e aí sim a questão até da pena de morte ou da prisão perpétua sem direito à liberdade condicional também pode surgir nesse caminho. A gente vai seguir daqui, Marinho, acompanhando essas e outras questões importantes nessa quarta-feira aqui nos Estados Unidos e, claro, no restante do mundo, e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan. É com vocês aí no estúdio. Eliseu Caetano, obrigado. A gente já vai acionando a bancada aqui. Eu vou fazer uma menção breve aqui. Eu imagino que vocês, enfim, cruzaram em algum momento na internet com o lançamento não só do livro, mas também do documentário do Charlie Sheen, icônico ator americano, né? Que, enfim, teve muitos problemas com drogas. Ele está fazendo, enfim, não só o book tour dele, o tour lançando o livro e também o documentário na Netflix. E ontem, numa dessas 1000 entrevistas que ele vem dando, ele até... acho que foi muito certeiro, né? E muita gente concordando que talvez o assassinato do Charlie Kirk, o seu xará Charlie Kirk, foi o assassinato do Kennedy da nossa geração, com realmente como isso vai acender um debate muito mais profundo e de longo prazo. Mas o que nos resta aqui, diante de tanta bateção de cabeça, tanto acirramento dos ódios entre nós, acho que fazer um apelo para evitar a desumanização do seu oponente no debate político é o mínimo que eu acho que todo mundo concorda nessa altura. E qualquer um que pregar a violência e a morte dos outros merece, sim, ser absolutamente rechaçado e cuspido da sociedade, sinceramente. De qualquer forma, vou aqui com a nossa bancada. Em relação às últimas atualizações aqui, alguma surpresa, Jess Peixoto? Não, acho que não há nenhuma surpresa. Vale mencionar, talvez, que agora até o diretor do FBI está sofrendo algumas críticas em relação à condução das investigações. Então, este é um olhar que os Estados Unidos está tendo muito forte para esse caso, porque é um caso de ampla relevância. Tanto que o mundo está também olhando para isso. E aqui, André, vale também mencionar que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, ele tomou aí a frente do programa do Charles Kirk e o apresentou diretamente da Casa Branca, falando sobre o momento da nação e chamando a uma união da direita pela voz e pelo legado de Charles Kirk. Então, se a intenção possível de um assassino como esse, o Tyler, é silenciar uma voz, parar um discurso, a realidade do efeito político desse assassino é outra. É levantar muito mais gente para estar nesses espaços e para ser essa voz. Ele criou um Marte. E quando você cria um Marte, o movimento político em torno do Marte, ele ganha muita projeção. Então, nós vemos não só o vice-presidente dos Estados Unidos falando no podcast dele, era um grande amigo, mas nós também vemos outros proeminentes nomes, como o Ben Shapiro, participando do seu programa e deixando a cadeira dele lá vazia. Isso passa uma mensagem muito forte. Nós vemos manifestações, orações na própria Universidade de Utah. Um grupo de jovens se uniu, milhares assim de jovens se uniram para rezaram conjuntamente. Então nós vemos uma geração Z, um público mais jovem nos Estados Unidos e, na minha percepção, no mundo, cada vez mais conservador. Fora, enfim, a vigília, né, a homenagem que vai rolar num dos maiores estádios de futebol americano ali no Arizona, estado que, enfim, tem uma conexão muito grande com o próprio Charlie Kirk, com a presença de todos os principais líderes da direita americana. Tendência que tenha mais de 50 mil, 60 mil pessoas nessa homenagem, e isso está marcado, que fique claro, para dia 21 de setembro, na cidade de Glendale, no Arizona. E, claro, isso vai render muito. De qualquer forma, todas as atualizações sobre esse caso macabro que segue chocando a todos nós, mudou completamente o debate público global, eu diria. A gente vai estar trazendo na sequência aqui da nossa Jovem Pan News, que parte para um rápido break. Tá muitos outros temas quentes e urgentes aqui no Morning Show daqui a pouquinho. Depois de um rápido break, fica com a gente.